Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E o mês de setembro tem uma data bastante emblemática. Na verdade, todo mês acaba se tornando essa data, o Setembro Verde, um mês dedicado à conscientização sobre a importância da doação de órgãos. E você sabia que aqui no estado a gente tem uma central que faz essa regulação, a assistência à pessoa a família da pessoa que vai fazer a doação, a atenção àquela pessoa que precisa receber esse órgão? Pois é, temos sim. E eu vou conversar sobre esse assunto tão importante agora com a Ana Clara Carnaúba, que é enfermeira lá da Central de Transplantes aqui do estado. Seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigado pela sua presença conosco, Ana. Muito obrigada desde já por esse espaço para falar sobre essa temática tão importante, né, da doação e transplantes de órgãos aqui de Alagoas, em especial neste mês, né, de setembro. Eu já vou começar fazendo uma pergunta que muitas vezes a gente não gosta, mas é importante falar. Ainda é tabu falar sobre transplante de órgãos, até mesmo no ambiente da saúde, com paciente que precisa, com a família que tem um potencial doador ali? Infelizmente ainda é um tabu, não só na sociedade em geral, mas a gente enfrenta também dificuldades com os profissionais da saúde. Nem todos são muito adeptos a tem essa conscientização sobre a doação. Então, realmente, ainda existe um tabu muito grande sobre isso. E é a nossa luta diária, né? A gente está ali, é o nosso trabalho de formiguinha, tentando alcançar o maior número de pessoas todos os dias. Inclusive, nesse mês de setembro mesmo, a Secretaria de Saúde do Estado fez, inclusive, uma grande ação, indo ao encontro da população, indo ao encontro do grande público, nas ruas até, para mostrar a importância de falar, e não apenas de falar dentro do ambiente relacionado à área da saúde em si, mas falar onde o povo está, né? No meio da rua, conversando com as pessoas, mostrando que não há nada de sobrenatural nessa temática, né? Isso. Nesse mês em específico, a gente teve ações muito mais efetivas, como você falou. No último domingo, teve a ação na praia, né, para atingir mais pessoas, para estar ali cara a cara com as pessoas. Mas, além dessas ações da Secretaria e tudo, nós estamos fazendo ações também dentro dos hospitais, principalmente no HGE, que é onde a gente fica, nos hospitais particulares, HMA, HCO, Veredas também, fizemos ações nas faculdades, nos cursos de saúde, de enfermagem, nutrição, medicina também. Então, a gente está procurando uma rede de apoio para conseguir levar à frente essa meta, né, de alcançar mais pessoas que se sensibilizem com a nossa causa. Isso é muito importante, porque no final das contas, se não houver essa aproximação do poder público em relação à população, muitas vezes o oposto não vai acontecer. Verdade. E como é que vocês observaram o trabalho de campo? Perceberam uma boa aceitação, até uma mudança de opinião, de perspectiva relacionada à doação de órgãos? Então, no mês de maio, a coordenadora da Central de Transplantes esteve aqui para falar um pouco também sobre isso, e ela trouxe que no primeiro trimestre desse ano, a gente estava com uma porcentagem muito alta de recusas para doação de órgãos e tecidos aqui em Alagoas. Mas conseguimos resultados melhores até o mês de agosto, né, que foi finalizado. Anteriormente, estávamos com uma recusa aproximadamente de 80%, já conseguimos reduzir essa recusa, né, para 46% atualmente. Aí, quase pela metade, né? Isso, mas infelizmente ainda não é o suficiente para tantos alagoanos que estão aguardando na lista de espera. Atualmente a gente tem 486 pessoas aguardando. É um número muito alto, né? Desses 486, 436 são receptores de córnea, são pacientes que estão precisando de uma córnea para voltar a enxergar. 5 estão aguardando fígado, 36 estão aguardando rins, né? No momento não estamos com receptores aguardando um coração, mas no geral é isso. E a gente ainda precisa muito contar com o apoio da população, né? Que as pessoas repensem um pouco sobre essa temática, sobre o que é que elas desejam, que elas se sintam tocadas, né, a ajudar o próximo. Porque eu percebo que quando você fala sem te atrapalhar,
você falar com entusiasmo, porque É. certamente acompanha de perto os benefícios que uma intervenção como essa provoca não apenas na família do receptor, mas até mesmo naquela família que por vezes está até sensibilizada pelo luto, pelo momento de dor que enfrenta, mas acaba recebendo um afago por saber que parte daquele familiar, daquele amigo está contribuindo para que outra pessoa continue vivendo, parte dele continua ali viva, podemos até dizer assim. Não sei se é essa a impressão que vocês que lidam com essa realidade cotidianamente têm também. Com certeza. Eu sou enfermeira da Central de Transplantes. Na verdade, eu faço parte da equipe da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos de Alagoas, que é formada por enfermeiros, por uma psicóloga, por um médico e por burocratas. Todos nós, a gente lida diariamente com essa situação de vida e morte. Então, é algo que nos toca bastante. A gente atua fazendo a busca ativa nos hospitais, não só no HGE, que é onde a gente fica, mas a gente dá apoio a todos os hospitais de Alagoas, sejam eles privados ou públicos, e muitas pessoas não sabem disso. E como é que funciona na prática esse seu trabalho? Fiquei um pouco curioso aqui também. Então, nós enfermeiros, a gente faz a busca ativa por potenciais doadores. Então, para doar um órgão, o paciente precisa estar com morte encefálica declarada, né? É uma série de exames que são feitos para o diagnóstico de morte encefálica. E aí, quando é detectada realmente, diagnosticada a morte, aí nós entramos para entrevista familiar, né? Então, a nossa busca ativa, ela é cotidiana. A gente vai em todos os setores do HGE, em especial, que tem pacientes neurocríticos, que podem vir a doar os órgãos. E, como eu falei, a gente também dá suporte a todos os outros hospitais da rede privada e pública daqui de Maceió. E, caso necessário, a gente também vai para os interiores. Tanto é que, semana passada, na quinta-feira, houve uma doação de múltiplos órgãos, que foi muito boa. E a gente foi para Coruripe. E em Coruripe, a gente deu todo o apoio para a equipe assistencial de lá, a gente estava presente na captação dos órgãos. Então, assim, a gente faz parte de todo o processo. Desde o início, quando o paciente ainda é uma suspeita de morte encefálica, que ele está num estado gravíssimo e não se sabe ainda se ele realmente está morto, até o fim, até a captação dos órgãos. E vamos acompanhando também os pacientes que são transplantados, né? Como foi esse pós-cirúrgico. Então, a gente está envolvido em todo o processo. É bastante capilarizado. Pelo visto, vocês devem atingir, ainda que de forma indireta, os 102 municípios, pelo menos todos aqueles onde há unidades de saúde propensas, né, a fomentar esse primeiro contato para possível doação. Nesses municípios que são mais longe, né, a gente dá um suporte mais via telefone. Mas caso precise, a gente vai lá sem problema nenhum, como eu lhe falei. Semana passada fomos a Coruripe. Inclusive, fui eu que fui participar da captação de uma doadora de 46 anos, que infelizmente ela teve um acidente e o marido dela teve esse gesto tão lindo, caridoso, de doar os órgãos dela. Inclusive, a irmã dela esperava por um fígado. Então, dentro da família deles, você vê como é interessante. Em um momento, temos alguém da família que aguarda por um órgão, que está ali naquela espera sofrida. E em outro momento, nós podemos ter o gesto de doar. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, no futuro. Eu vi, inclusive, essa semana, só pegando um gancho com esse exemplo que você deu, um rapaz que estava praticando um esporte de aventura, acredito que uma trilha, não sei se você chegou a ver. Ele estava num lugar distante, né? Porque normalmente esses esportes são em áreas mais rurais, mais afastadas, e aconteceu algo interessante. Foi notificada a central, não sei se é a nacional ou a do estado dele, não lembro agora, que o fígado que ele estava esperando agora estava disponível. Conseguiram um contato com ele, mas para que ele saísse de onde estava até chegar à cidade onde se iniciaria esse procedimento, né, para ou transporte ou a própria cirurgia, não lembro agora, seriam aproximadamente 10 horas dada a distância. E aquilo dali acabou tornando o procedimento rodoviário inviável. Então, o Corpo de Bombeiros foi de helicóptero ao encontro dele, fez ali a interceptação, o subiu, né, por aquela manobra que é feita até para resgate mesmo, e a partir dali, ele, graças a Deus, foi levado para fazer esse procedimento. E aquilo dali me chamou muita atenção, porque
Para algumas pessoas, pode parecer que o profissional que está indo ali só está indo em busca de um órgão, mas não é. A gente vê o empenho de quem está envolvido nesse processo todo para salvar uma vida. E isso é que, no final das contas, faz tudo valer a pena, né? Com certeza. Como você disse, cada órgão tem o seu tempo de isquemia fria, que a gente chama, que é o tempo que ele fica fora do corpo. Então, por isso que nesse caso não daria para o transporte rodoviário ser efetivo, porque ia ser 10 horas. O fígado aguarda só 8 horas fora do corpo. Então, a gente faz diversas manobras, a gente costuma dizer que é uma força-tarefa para conseguir transplantar de fato. Às vezes vai pela FAB, o órgão vai pela FAB, ou então o próprio receptor também vai pela FAB. Enfim, são diversas situações que precisam ser mobilizadas para conseguir que esses pacientes recebam o órgão de fato. Isso é uma maravilha, né? Agora eu queria esclarecer também, aproveitar aqui para que você nos dissesse, não é só chegar, a pessoa ter a morte encefálica declarada e aqueles órgãos já podem ser utilizados. Existe uma série de procedimentos que são adotados a partir desse primeiro para efetivar que aquele órgão ali está, de fato, apto ou não para ser utilizado num transplante, numa doação, não é isso? Isso. Após o diagnóstico de morte encefálica, como eu tinha falado anteriormente, a gente realiza a entrevista familiar. Após a entrevista familiar, que é tudo documentado, porque não é nada de qualquer forma, a família preenche a autorização, aí que inicia a coleta para os exames de sorologia, de histocompatibilidade. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora do transplante, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, porque a gente sabe que há a possibilidade de rejeição do órgão. Então, a gente precisa saber se o doador tinha alguma infecção, um HIV, uma hepatite, algo de alguma forma que pode trazer danos ao receptor, que já é uma pessoa que está sofrendo, que está numa situação grave, então a gente não quer que isso prejudique mais a ele, né? Então, é considerado o tipo sanguíneo também, o peso do doador, que ele precisa ser compatível ali com o receptor, a altura, muitas vezes, a depender do órgão. Então, é uma série de critérios que a gente precisa seguir para que aquele receptor seja contemplado. E fora que existe uma lista de espera. Não é só se inscrever que você já vai ser o primeiro da lista. Como eu falei, só de córnea tem 445 pessoas, se eu não me engano agora, que estão aguardando. Então, assim, é difícil, entendeu, conseguir um órgão. O nosso trabalho é de formiguinha mesmo, como eu falei. E todos esses critérios, todos esses exames, eles precisam ser positivos, né? Não ter nenhum problema para que possa ser transplantado esse órgão. Não é de qualquer forma, né? Porque muitas pessoas podem dizer, qualquer órgão serve para qualquer pessoa também. Não é bem por aí, né? Assim. Há outro ponto importante, você já adiantou, naturalmente, citando um exemplo real, que uma pessoa pode ser doadora de vários órgãos. Mas, na prática, como é que isso acontece? É assim que costuma ser? Uma pessoa consegue doar vários órgãos? Nem sempre é possível? E quais seriam, eventualmente, aqueles mais comuns? Então, aqui, atualmente, em Alagoas, a gente faz transplante de córneas, rins, fígado e coração, certo? Então, uma pessoa que vai a óbito por morte encefálica aqui consegue salvar até 6 vidas, certo? Porque são as 2 córneas, que é a lentezinha que recobre o olho, que pode permitir que alguém volte a enxergar, os 2 rins, o fígado e o coração. Às vezes o doador já tinha alguma comorbidade, alguma outra doença, e por algum motivo ele já foi operado do coração e não pode doar o coração, mas aí ele doa todos os outros órgãos e tecidos, sem problema nenhum. Ele só não vai doar caso tenha algum impedimento de algum desses órgãos já estar comprometido. Mas aqui em Alagoas são esses órgãos que são doados. Mas pelo Brasil, sabemos que também tem doação de pulmão, de pele, dos ossos, de pâncreas também. Mas em Alagoas atualmente são só esses que são doados mesmo. E apesar de termos apenas, entre aspas, apenas, né? Porque graças a Deus está crescendo, né? Até pouco tempo a gente não tinha tudo isso. Existe uma rede que é integrada, inclusive capitaneada pelo próprio Ministério da Saúde, que integra também outros entes federativos, outros estados, permitindo, inclusive, essa integração. Por vezes, uma pessoa que está aqui em Alagoas
precisa fazer um procedimento que não é realizado no estado, mas graças a essa interligação, né, nacional, é possível que ele viaje para um outro estado para receber esse órgão, para fazer o procedimento. É por aí mesmo? Isso mesmo. Da mesma forma que um doador aqui de Alagoas pode doar os órgãos para uma pessoa de fora do estado, o receptor daqui também pode receber um órgão de fora. Isso tudo é mediado pela Central Nacional de Transplantes. Então, a central daqui do estado de Alagoas, ela tem contato direto com a Central Nacional de Transplantes e aí é feito toda essa comunicação, todo esse trâmite, toda essa logística. Porque, por exemplo, teve uma doação de fígado aqui e aí, por algum motivo, não foi possível que o fígado ficasse aqui. Porque as equipes transplantadoras também têm uma série de critérios do órgão que elas definem o que é viável para os pacientes dela ou não. Então, caso o órgão não fique aqui, ele é ofertado para fora e ele pode ser transplantado normalmente, tranquilamente, em outro estado. Então, isso ocorre sim, mas como eu disse, por meio de uma lista de espera, quando o paciente está apto para se tornar um receptor de órgãos, ele começa o acompanhamento com a equipe transplantadora, são feitos diversos exames que são os pré-operatórios, que a gente chama, e aí ele é inscrito na lista de espera. E após essa inscrição, ele fica aguardando ser contemplado quando alguém doa, entendeu? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla da doação, né? Da pessoa que se sente tocado em doar, seja viva ou morta, porque a gente sabe que tem órgãos que podem ser doados em vida, né? Um rim, uma parte do fígado, enfim. Que essas pessoas informem as suas famílias, porque nesse momento só quem pode autorizar é a família. Então, isso pode acontecer sim. Pegando também o seu gancho, porque uma coisa vai puxando Já vai a ligando outra, a outra, a gente não né? pode deixar de falar sobre isso daqui. É difícil, muitas vezes ali no momento final da pessoa, ela ter a oportunidade de comunicar para a família, olha, eu quero doar órgãos caso eu não resista. Muitas vezes a Sim. pessoa evita falar sobre essa questão ali no momento já tão delicado. E é por isso que é importante, eu já vou aproveitar aqui, eu sou doador de órgãos, então minha família tem ciência. Isso aqui pode parecer um ato simples, mas é extremamente importante que a gente declare isso, não é? Isso. Não existe outra forma a não ser a partir da família que haja uma doação. Então, como eu já disse, reforçando, se você se sente tocado para ter esse gesto de caridade, informe a sua família, porque no momento da sua partida, apenas ela vai poder decidir por você. E normalmente a família respeita, né, o desejo daquele ente que partiu, mas gostaria que a sua vontade prevalecesse após esse momento também, né? Justamente, tem muitas famílias que negam a doação por não saberem o que o familiar queria. Então, eles alegam, eu não sabia se isso era da vontade dele, então por isso eu prefiro não doar. Ou então, muitas vezes, a pessoa própria não quer doar, mas lembrou que o filho, que o pai sempre quis. Eu mesma, antes de sonhar, nem pensava em trabalhar, desde criança mesmo, nem pensava em trabalhar nessa área. Minha mãe sempre dizia, quando eu partir, doe tudo, porque a terra vai comer, né? Como a gente fala no certeza, popular. popularmente, né? Então, eu vou poder ajudar outras pessoas. Então, eu já cresci com essa mentalidade, né? Dessa ajuda, dessa caridade e saber a importância disso. Só que muitas pessoas ainda têm receio, como você falou, ainda é um tabu muito grande hoje em dia. E tem um ponto que também chama a atenção. Eu já ouvi várias pessoas dizerem, por desconhecimento, a ignorância nesse sentido literal mesmo, que não gostariam de doar porque temem que o corpo, no momento ali do sepultamento, fique com exposições, marcas ali, incisões, vamos dizer assim, pontos, né, suturas, como a gente fala, relacionadas à retirada do órgão. Eu não sei se é possível explicar como isso é feito, se de fato isso ocorre ou não. É possível sim. Isso é uma das maiores dúvidas que as famílias questionam, porque eles dizem, não, como é que vai ficar no velório? Eu não quero que o meu ente fique, enfim, desfigurado. Isso, né? Talvez essa fosse a palavra que eu não conseguia achar. Isso. Então, a gente sempre reforça aqui. A cirurgia da captação dos órgãos é uma cirurgia como qualquer outra. Da mesma forma que é aberto o corpo, né?
é fechado. Então, como vai para o velório, a funerária organiza o corpo, ajeita tudo certinho, é o mesmo padrão. Inclusive a questão dos olhos. As pessoas perguntam muito se os olhos vão ficar abertos, como é que vai ficar, se vai ficar algo muito chocante, porque elas não querem, né? E a gente sempre informa que não fica desfiguração nenhuma. É como se a pessoa realmente estivesse dormindo, como um velório normal. Pode fazer com o caixão aberto, não tem problema nenhum. E muitas pessoas realmente têm receio disso. Mas a gente garante e a família confia na gente, né? Que vai tudo certinho, não fica deformidade nenhuma e dá tudo certo no velório. E a prova de que a doação de órgãos funciona e da relevância do Sistema Único de Saúde que permite essas doações é que até um caso muito emblemático que ocorreu recentemente é o do apresentador Faustão, uma pessoa multimilionária, mas que naquele momento precisou recorrer ao SUS, como eu também preciso, você e qualquer outra pessoa pode precisar. E isso é muito simbólico de alguma forma, principalmente porque o Brasil teve a ciência atacada de uma forma muito veemente nos últimos anos, até o próprio serviço público, e uma situação como essa prova a eficácia e a eficiência do nosso SUS, no final das contas, e da doação de órgãos também, dos transplantes realizados por eles, né? Por ele. Com certeza. Esse caso do Faustão trouxe para a gente diversas especulações. As famílias vão ou não vão, perguntam sobre isso, como é que foi, como ele conseguiu um órgão tão rápido, porque ele era rico, porque ele pagou. E todas essas especulações são falsas. Por quê? Porque o quadro do Faustão era um quadro gravíssimo. Então, quando as pessoas têm uma indicação para o transplante, como eu falei, elas fazem uma série de exames, elas são inscritas na lista de espera e a partir disso elas ficam ali aguardando. Só que tem casos ainda mais extremos que eles precisam ser priorizados, que a equipe transplantadora solicita uma priorização e essa priorização é decorrente de quê? No caso dele, foi uma insuficiência cardíaca muito grave. Poderia ser uma doença cardíaca congênita. No caso de córnea, se o receptor tivesse uma perfuração do globo ocular ou uma úlcera que não respondeu ao tratamento. Então, são casos que não podem esperar tanto. E o caso do Faustão foi esse. E outra coisa que não foi muito divulgada na mídia ainda é que, na mesma semana que ele foi contemplado com um coração, também outras 7 pessoas no estado de São Paulo foram contemplados com o coração também. Então, não foi só o Faustão e porque era o Faustão. É porque naquele momento ele foi priorizado e ele também, e outras pessoas também foram contempladas. E no caso também dele, tinha que considerar a idade dele, que ele já tinha 73 anos. Apesar de não parecer, é um idoso, né? É um idoso. Ele já estava dependente de drogas vasoativas, os rins dele já estavam muito comprometidos, então era uma situação assim muito extrema. Risco iminente, né? Pois é, então por isso ele foi priorizado. E como eu disse também, outras pessoas também foram. Só que ele teve um foco maior por ele ser famoso. É um artista, uma pessoa Entendeu? famosa, né? Mas eu acho que tem todo esse lado positivo também, Sim. de reforçar como é que aquilo dali chegou para o Faustão, né? Por mais rico que fosse, ele dependeu de um serviço que é gratuito, como tantas pessoas também estão aguardando, né? A gente vai conversando aqui, o tempo vai passando rápido e a gente não pode deixar de passar uma informação muito importante. A partir do momento que a família, que o paciente sabe que o caso dele é para transplante, né? Que não existe uma outra alternativa naquele momento, senão essa, como é que passa a ser, então, o encaminhamento feito a ele? Começa ainda ali no atendimento médico, seja de qual especialidade ele esteja sendo atendido? Isso mesmo. Tudo depende da iniciativa da equipe. Então, se o paciente está sendo acompanhado por uma equipe que não realiza o transplante, a equipe da assistência, né, médica vai designar ele a equipe transplantadora para ele começar a ser acompanhado, realizar esses exames do pré-operatório, enfim, ser avaliado para ver se ele tem condições de passar por um transplante, porque ainda tem isso, tem casos que são tão graves que o paciente não tem condições clínicas de ser transplantado. Então, tudo isso deve ser considerado. E aí, a partir disso, como eu tinha falado, a equipe que insere ele no Sistema Nacional de Transplantes, né, que é o SNT que a gente chama,
e a partir disso ele já está aguardando, né? Mas vamos lá, ele saiu do médico, a equipe médica passou a orientação, para onde é que ele vai a partir dali? Ele vai direto para a CESAL, é para essa outra unidade? Então, é isso que eu estou dizendo. É a própria equipe médica que insere ele no sistema. Ele automaticamente, não precisa se deslocar, né? Se deslocar para nenhum local. Ele fica aguardando na casa dele mesmo, ou caso ele esteja internado, a depender do caso. Mas ele não precisa se deslocar para a Central de Transplantes, para a Secretaria de Saúde de forma alguma. Tudo isso é feito a partir do Sistema Nacional de Transplantes, como eu tinha falado mesmo. Um ponto importante disso daí é que, a partir do momento que ele está inserido nesse sistema nacional, ele passa a receber também um suporte, uma atenção diferenciada, porque muitos desses pacientes vão precisar também de um apoio psicológico, a família muitas vezes acaba ficando fragilizada e acaba sendo abarcada também por esse suporte. Isso. Essa equipe assistencial do pré-transplante é toda no local onde ele faz o acompanhamento mesmo. Essa questão psicológica, a questão médica, a questão de enfermaria também. A central tem o apoio no sentido de que, por muitas vezes, a gente faz essa ação de ligar para os receptores para saber como é que eles estão, como é que está essa ansiedade, essa angústia. Então, por vezes, a gente entra em contato também com eles, como também a gente entra em contato com as pessoas pós-transplante, para saber como é que está a recuperação, para saber se está tudo ok, se está tudo dando certo. A gente faz também esse acompanhamento do pré e no pós. Essa pessoa, por exemplo, que está no pré, acaba também sendo incluída, eventualmente, se for necessário, em outros programas, porque, por vezes, para receber aquele órgão, ela precisa perder peso, precisa mudar determinados hábitos. Existe essa conjuntura assistencial destinada a esses pacientes? Acredito que sim. E essa situação dessas outras assistências, elas são muito mais voltadas, ligadas à Secretaria de Saúde mesmo. Mas tudo isso é designado pela equipe médica que acompanha eles. E como é essa ponte entre a Central de Transplantes, a CESAL, como é que é essa integração do ponto de vista prático, vamos dizer assim, a interação entre vocês? Eu não entendi muito bem. Como é que funciona mais ou menos o trabalho da Central de Transplantes e da CESAL? Ele é paralelo, ele é complementar, vocês caminham de mãos dadas? Ele é complementar, a CESAL está sempre ali nos apoiando, né? A Central de Transplantes, ela faz parte da HEST, então a gente tem uma superintendente que está sempre ali nos dando apoio, nos dando um reforço mesmo para as necessidades da central. Agora, no Setembro Verde mesmo, a gente precisou de materiais, né, de panfletos, enfim, de crachás, de broches, de lembrancinhas também. Enfim, todo o material, a CESAL sempre nos dá esse suporte. Então, a gente anda ali lado a lado mesmo, é um trabalho complementar. E é isso mesmo, é bem assim mesmo. E é a CESAL quem tem essa responsabilidade também, por exemplo, tem um paciente em Alagoas que precisa ir lá para o hospital em Fortaleza fazer um transplante de coração. Lá tem uma unidade de referência. Vocês encaminham para a CESAL entra em contato com vocês, esse fluxo é verticalizado, talvez já venha lá do Ministério, como é que é? Então, nessa situação que você falou, a gente tem uma certa independência, porque a gente tem ligação direta com a Central Nacional de Transplantes. Então, a gente consegue, com nossas próprias pernas, chegar ao intuito final, né, seja transferir o paciente daqui para outro estado, sem precisar fazer todo esse trâmite, essa burocracia de ter que ir para a Secretaria de Saúde. A gente tem essa independência e tem esse link direto com a Nacional. Então, é feito por nós mesmos, diretamente com a Central Nacional de Transplantes. Isso dá muita agilidade, no final das contas acaba beneficiando quem está na ponta aguardando também, né? Mas por lá acaba sendo burocrático conseguir essas passagens, não? Ou quando já tem um órgão ali disponível, isso costuma ser de uma forma rápida? Então, isso costuma ser de uma forma mais rápida, como eu tinha te dito também. A gente mobiliza de diversas formas. Se for um estado mais próximo, e a depender do horário, do tempo, né? Pode ir pelo SAMU, a gente tem essa parceria também com o SAMU, pode ir ou o SAMU terrestre ou pelo SAMU aéreo.
Em último caso, a gente também consegue ir pela FAB. Também tem os casos da equipe, a equipe de captação, no caso, ela ir captar o órgão em algum outro estado que não tem uma equipe e trazer o órgão para aqui, para o seu receptor da sua equipe. Então, também tem essa possibilidade. E nesses casos, o Ministério da Saúde disponibiliza voo, ou seja, comercial, a depender do caso, ou pela FAB também. Então, todos esses trâmites, eles são possíveis. E é isso que nos motiva a continuar, né? Porque a gente sabe que é possível. Coisa boa, Ana. Vou lhe contar um segredo. Diga. Acabou o nosso tempo, mas ainda há uma oportunidade para quem está nos assistindo receber mais informações, que é falando direto com a Central de Transplantes. Eu vou pedir aqui para que a Ana passe o @, caso vocês utilizem o Instagram, ou um telefone de contato, para caso alguém queira tirar alguma dúvida, pegar uma orientação, já possa fazê-lo. Pode ser, Ana? Então, o nosso Instagram é Central de Transplantes de Alagoas, certo? E o número, eu vou repassar o número da Central, que ele também é o WhatsApp. Para caso alguém queira tirar alguma dúvida, enfim, saber sobre algo, alguma ação de Setembro Verde, solicitar a nossa presença em algum evento também, a gente também dá esse apoio. O número é 98833-4144. Perfeito. Eu quero agradecer a você pela gentileza, por todo esse entusiasmo e dedicação a esse trabalho que salva vidas. E a você que nos acompanha, aproveita e compartilha esse link. E se você tem o desejo de ser doador de órgãos, claro, comunica à sua família. Deixa isso bem claro. Não é que a gente quer antecipar a nossa partida, mas como não sabemos quando deixaremos essa vida, precisamos comunicar o quanto antes, para que a gente possa, até mesmo depois de fazer a nossa passagem, continuar beneficiando alguém que pode estar precisando, né, tão ansioso por poder continuar vivendo também, e a gente pode dar essa força, tá bom? Compartilha esse link, se tem sugestão de pauta, manda pra gente, será muito bem-vinda. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.